A partir de agora, e pegue a sua Bíblia, chame os seus amigos, seus familiares, e por favor abra no livro de São Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22. Livro de São Mateus, capítulo 4, versos 18 ao 22. Louvado seja Deus pelo louvor entoado pela Karen, pela lição da Escola Sabatina, transmitida aí pelo pastor Pitombo, pela Meire e também a Magui. Mas a partir de agora, a palavra de Deus em evidência. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Mas eu quero convidar você, nesse momento, para tudo que está fazendo, em reverência, pedir a Deus que nos ilumine para compreender a sua palavra. Onde você estiver, aqui em Jaguaquara, em Maracás, Daramão, na Bahia, no Brasil, até no mundo, por favor, pare o que você está fazendo agora, eleve o seu pensamento a Deus e peça a Ele que te dê compreensão da Santa Palavra. Digno és tu, ó Deus, do nosso louvor e da nossa adoração. Em o nome de Jesus, somos carentes da compreensão das Escrituras e, para tanto, suplicamos que o Espírito do Senhor nos ilumine para compreendê-la na sua essência e colocar em prática os teus ensinamentos a partir de agora, no nome de Jesus, amém. Então, São Mateus, capítulo 4, verso 18 a 22, é o texto para a mensagem desta manhã. E está escrito assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Verso 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. 22 e último. Então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O tema dessa mensagem é: quem é o seu líder? Quem você tem seguido? Quem tem atraído a tua atenção? Você tem seguido os passos de Deus, o Criador de todo o universo, ou do Deus deste século passageiro? Quem é o seu líder? Quem é o teu influenciador? De quais são os passos que você está acompanhando, seguindo? A palavra do Senhor, ela mostra claramente que quando Jesus chega na vida de uma pessoa e atende o seu chamado, logo, de imediato, ele leva o mestre até outras pessoas para também seguir a Cristo. Nesta manhã, por meio de uma experiência pessoal que eu vivi, por meio da base da palavra do assim diz o Senhor, eu quero de alguma forma levar você a refletir que existe um líder melhor, que existe alguém que merece não só a nossa atenção, mas a nossa adoração. Quero compartilhar com você uma experiência que aconteceu comigo. No ano de 2008, a cidade de Iaçu foi o cenário para tal acontecimento. 2008, mês de outubro, eu estava então me preparando para o primeiro vestibular de teologia. Estava me preparando para fazer um concurso de teologia para me tornar pastor adventista. Era uma quinta-feira à noite e estava preparando ali uma redação. Ao mesmo tempo que estudava a redação para o vestibular que seria
no início de novembro daquele ano, também estava ouvindo uma partida de futebol entre dois times paulistas. Enquanto treinava a minha redação, os meus ouvidos estavam atentos ao que o narrador dizia. Um clássico paulista. Eu estava então há 8 anos na igreja. Era líder de desbravadores. Há 8 anos de batizado e continuava misturando o santo com o comum. Eu estava ali. A minha intenção era de estudar, mas de fato não era só estudar. Eu queria mesmo era ouvir o que estava acontecendo naquele estádio. Terminou a partida, o apito final colaborou para terminar também os meus estudos. Acabou a partida, acabou os estudos. E aqui está uma prova de que, de fato, eu não estava inteiramente ligado ao estudo, ao preparo para estudar no seminário latino-americano, onde forma pastores adventistas. Acabou o momento do jogo, acabou também o estudo de redação. Fui dormir. Por volta de 1 da madrugada, ouça o que eu vou lhe contar a partir desse momento. Por volta de 1 da madrugada, pela misericórdia de Deus, eu creio que por meio daquele sonho, o Espírito Santo do Senhor me despertou, me sacudiu e disse: você está servindo a 2 senhores. Você, Fernando Barreto, precisa se posicionar. Você precisa colocar em prática o que está em 1 Reis 18, 21. Se você deve seguir a Deus, deve seguir a Deus. Se é Baal, então você vai seguir a Baal. Aquele foi um momento histórico para mim, um divisor de águas na minha vida, quando em sonho o Senhor mostrou uma missão que eu deveria assumir. A primeira cena, eu me encontrava numa ladeira principal tradicional da cidade de Iaçu, minha terra natal. Ao meu lado, a minha irmã, ela estava desviada da fé. Ela estava longe dos caminhos do Senhor. A primeira cena que Deus me mostrou no sonho foi: olha, enquanto você está misturando o santo com um profano, a sua família, a sua irmã que me conhece, está distante do meu aprisco. E a gente descia, e ali tem uma estação, logo após a estação, uma praça tradicional. E naquela praça eu via um movimento muito grande. Muitas pessoas, muitos clientes, muitos feirantes. Para o lado norte, totalmente uma escuridão. Para o lado sul, um clarão. E as pessoas estavam no seu dia a dia comprando e vendendo, e cada uma queria pegar o melhor produto. A próxima cena, eu já me encontrava no quintal da casa da minha mãe, nessa direção, frente para o leste. E ao meu lado a minha esposa, e dos céus, uma grande seta saía da direção leste. Ela saía do leste e apontava para o oeste. Ela tinha aproximadamente 20 metros de comprimento, brilhava como ouro. Até este momento eu não tinha compreendido o que aquela seta estava apontando. Ela saía, não esqueça, ela saía do lado leste para o oeste, com muita velocidade. A próxima cena, eu já estava na zona rural também nessa posição, olhando para o leste, ao lado da minha esposa, e do norte ao sul, do lado leste, o céu estava em comoção. Um grande barulho, um grande vendaval, várias nuvens negras, trovões, relâmpagos, o céu estava totalmente em comoção, os animais corriam de um lado para outro, as pessoas procuravam o que estava acontecendo, e eu estava justamente no terreiro da casa da minha avó, e mais na frente uma estrada que liga a zona rural à cidade de Iaçu. O meu primo passou desesperado e gritou:
Nando, o que está acontecendo? Porque o mundo está assim. Eu disse: você está vendo, primo? São sinais da volta de Jesus à terra, para que quando eu pregar para minha família, ela não venha dizer que eu estou mentindo. Você está contemplando com seus próprios olhos? Sim, estou. Queridos, depois desse momento, a comoção passou, tudo se aquietou, e eu pude então contemplar no norte uma frase e no sul outra frase. No norte estava escrito remanescentes de Abraão, no sul estava escrito breve e fiel, que no próprio sonho eu compreendi ser breve e fiel. Agora, algo que me chamou muito a atenção foi que desde o norte até o sul, todo o céu, envolvendo o leste, todo o céu estava pigmentado, estava rajado, estava recheado, cheio, como pergaminho, cheio de frases, dizendo que estamos no tempo do fim. Mas eu consegui apenas entender duas, consegui decifrar apenas duas frases. Breve, fiel estava no sul, e remanescentes de Abraão estava no norte. Nesse momento, eu então lembrei daquela seta, lembra? Uma seta que saiu do leste e me levou na direção oeste. Eu estava nessa posição com a minha esposa. Então nós saímos, passamos por dentro da casa da minha avó e olhamos na direção oeste. E aqui o Senhor me impressionou e mostrou qual era o meu pecado. Ali, naquele momento, Ele disse que eu precisava tomar uma decisão. Não tinha como permanecer cocheando entre dois senhores. Eu precisava decidir entre Deus ou as coisas do mundo. E quando olho na direção oeste, uma TV com uma nitidez que a tecnologia nunca irá conseguir reproduzir. Uma TV colorida, e foi-me mostrado 3 cenas. A primeira delas, um casal tradicional estava na praia, namorando. De repente saíram 2 homens de dentro do mar, com arpões. Um deles atirou naquele homem que estava namorando, e imediatamente ele morre, sai de cena, e agora o assassino assume o seu lugar, e tudo normalmente. A outra cena, um outro homem sentado em uma cadeira, e um senhor com uma marreta e um pedaço de pau, uma rolha, como um microfone desse tipo aqui, colocava no seu ouvido e batia para vedar o seu ouvido. A última cena tocou em mim e me fez derreter em lágrimas. A última cena era um estádio de futebol superlotado, como uma final de campeonato. No centro dela, no centro da cena, no centro do estádio, estava uma criança sentada em uma cadeira, configurado, vestido com o uniforme do time que eu estava torcendo naquela noite, ao invés de estar estudando, me preparando para o vestibular de teologia. Esta cena foi chocante. Milhares de pessoas agora cantando, exaltando, e aquela criança sentada no meio do estádio, e o seu pai, com todo zelo e carinho, cuidava dele, penteava os seus cabelos, e ao mesmo tempo dava pontapé. A criança, como um boneco de elástico, ela caía e voltava. O pai continuava zelando os seus cabelos, penteava e cuidava dele. E imediatamente mais um chute, a criança novamente caía e levantava. Deus, Ele falou fortemente ao meu coração naquele dia, no mês de outubro do ano de 2008. Ali Ele me pediu para decidir entre Ele e o inimigo, entre servi-lo e praticar a vontade dEle, ou servir este mundo e praticar a vontade deste mundo. Agora eu quero, baseado em passagens das Escrituras, interpretar o que eu acabei de te falar. Eu disse para você que no mês de outubro
de 2008, eu estava estudando para fazer o vestibular de teologia, em novembro do mesmo ano. Ao mesmo tempo que estudava, estava ouvindo uma partida de futebol entre dois times paulistas. Eu não tinha como me concentrar só naquilo que Deus estava me pedindo e também naquilo que o mundo estava me oferecendo. Eu estava com a mente perturbada, voltada para as duas coisas. Ou você segue a Deus, ou você não o segue. A palavra do Senhor nessa manhã, ela causará um divisor de águas na tua vida. Hoje é o dia de você se posicionar do lado que é lógico, do lado que é correto, do lado que é verdadeiro, do lado de Deus. Enquanto eu estava cocheando entre duas coisas, o certo e o errado, a minha família estava perdida, começando por aquela que já conhece o Evangelho eterno. Fran estava do meu lado, enquanto Deus me mostrava a condição atual do mundo. E então São Mateus 24, 37 diz que, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias que antecederão a volta do Filho do Homem. As pessoas no centro, na praça principal de Iaçu, elas estavam justamente como diz São Mateus, como nos dias de Noé, comprando, comendo, casando, dando-se em casamento, e a escuridão se aproximando, a profecia se cumprindo, e eu, com o Evangelho eterno, com tamanha luz, estava perdido em meio às trevas. Além de estar perdido, não fazia conta da minha irmã, representando a minha família que estava perdida também. Assim como nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Hoje eu preciso estar atento, com o ouvido aberto, a voz profética de Deus dizendo: filho, chegou a hora de você seguir o único líder, e este Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor. E aquela seta que eu te disse que saiu do lado leste e apontou para o lado oeste, ela me disse o seguinte: você lembra que do lado norte ao sul conseguiu decifrar ou entender apenas duas frases, apenas duas advertências? Porque o céu, entre o norte e o sul, ele estava completamente tomado de advertências, orientações do retorno de Jesus à terra. Sabe por que os seus olhos, sabe por que os seus pensamentos não conseguiram discernir? Então a seta, ela me traz agora para o lado oeste, e justamente do lado oeste, onde Deus mostrou para mim o porquê que eu não estava conseguindo compreender as suas advertências naquele sonho. Ele disse: filho, você conseguiu decifrar apenas remanescentes de Abraão e breve fiel, por minha misericórdia e amor por você, porque eu não desisti de você. Por mais que você misturou o santo com o profano, por mais que você tenha me rejeitado por vários anos, eu não te rejeitei até aqui. Hoje você precisa tomar uma decisão. E naquela noite, 1 da madrugada, acordei em pranto, chorando como uma criança, e disse: meu bem, a partir de hoje eu irei mudar. A partir desse momento você vai mudar. A partir de agora, não importa se você é adventista, católico, se não tem uma religião, se é o meu parente, se não é, se você gosta de mim ou não gosta, Deus está dizendo para você que a partir de hoje, você precisa se posicionar. Ou Deus, ou o inimigo, ou a vida eterna, ou a morte eterna. Você precisa tomar uma decisão agora. Deus está dizendo: olha, enquanto você permanecer misturando o santo com o profano, como diz o salmista, Salmo 101, verso 3, enquanto continuares colocando coisas impuras diante dos teus olhos, no teu lar, não compreenderás quais são os desígnios do Senhor para a sua vida. Por isso ele diz hoje, agora, se posicione, tome uma decisão. Você, Fernando Barreto, não estava conseguindo compreender as advertências do lado leste, porque o seu problema é estar aqui, olha, no lado oeste. No lado oeste.
Lembra, meus queridos, lembra que os remanescentes de Abraão são aqueles que estão ancorados de acordo com a palavra de Deus. Você lembra o que está escrito em Apocalipse 12:17? Apocalipse 12:17 está escrito: irou-se o dragão, que significa inimigo, irou-se contra a mulher, que significa igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? São aqueles que permanecem, aqueles que perseveram, aqueles que continuam, aqueles que são fiéis à palavra do Senhor. Hoje Deus está dizendo para você ser fiel à palavra dele. Não fiel ao patrão, não fiel à esposa, ao amigo, ao vizinho, ao seu líder, ao pastor, ao padre, mas fiel à palavra de Deus. Você necessita ter a palavra como base e deixa o resto com Deus. Claro, na condição de cidadãos, nós precisamos e devemos obedecer às autoridades até a palavra do Senhor. É bíblico, Deus disse que deveríamos obedecer às autoridades, mas no contexto adoração. Adore unicamente a Deus, siga unicamente ao seu Senhor, se entregue unicamente a Ele. Remanescente de Abraão é aquele que é fiel à palavra de Deus. Remanescente de Abraão é o desbravador que honra o seu lenço, que honra o seu uniforme. Remanescente de Abraão é o esposo fiel à sua esposa, é a esposa fiel ao seu esposo. Remanescente de Abraão é aquele que é fiel aos princípios da palavra de Deus. Remanescente de Abraão é aquele que guarda os 8 remédios da natureza. Remanescente de Abraão é aquele que permanece com o seu olhar fixado em Cristo Jesus. Remanescente de Abraão sou eu, é você, diga amém. Remanescente de Abraão somos nós. E remanescente de Abraão tem que permanecer ligado, apercebido na palavra do Senhor, no que diz a voz profética. O remanescente de Abraão não fica cocheando entre dois senhores, entre Deus e Baal. O remanescente de Abraão deve servir unicamente a Deus e abominar Baal e suas práticas. O remanescente de Abraão, ele tem uma missão, ele deve erguer a sua voz e dizer para o mundo que breve, o fiel, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o teu Senhor, ele voltará para acabar com todo tipo de pandemia. É isso? Não acabou, ainda não acabou. Pastor, e qual o significado que você compreendeu das 3 últimas cenas apresentadas do lado leste? O apóstolo São Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam avarentos, egoístas, jactanciosos, amantes dos prazeres, inimigos de Deus. E as 3 últimas cenas, tanto o casal na praia, quanto o homem tapando o ouvido do outro e o garoto dentro de um estádio, todas as três me falam isso. Últimos dias. Eu quero agora chamar a sua atenção, linkando a primeira cena, o casal na praia. Pastor, é pecado ir na praia? Tomar um banho com o seu namorado? Não, não é pecado. Pastor, é pecado assistir uma partida de futebol? Depende do propósito. Já vou te falar sobre isso. É pecado, pastor, me colocar diante de uma TV ou da tela de um computador? É pecado navegar em alguns sites? É pecado ter uma conta no Facebook ou no Instagram? Depende do propósito. Depende do que você está vendo. Lembre-se que os teus olhos são as janelas para a sua alma. Por meio dos nossos olhos, a gente consome, a gente se nutre, se alimenta. Então, tenha cuidado com o que os teus olhos estão vendo.
O que eu vou falar para você é comum. O que a TV brasileira, entre aspas, ainda se encontra alguns canais que respeitam a família. E eu quero destacar que você tem a TV Novo Tempo, ao vivo 24 horas. Você encontra ela na Sky, você encontra na Oi, você encontra na internet, você tem um aplicativo, você tem vários meios de ter acesso a conteúdo de primeira para a sua família. A TV brasileira, infelizmente, ela está manchada. Esta cena do casal na praia me leva a acreditar que um canal de TV que apresenta uma programação onde existe tretas para o esposo trair a esposa, onde influencia a pornografia, onde é normal o assaltante entrar no banco e roubar. Um canal que influencia uma criança de 7, 8 anos a aprender aquilo que não é para a sua fase etária. Este canal não merece a minha atenção. E eu não acredito que entre nós, conhecedores da palavra, eu não creio que você que tem tamanha luz, tem se colocado diante de uma TV para dar ibope a esse tipo de programação. Você com tamanha luz, assistindo novela, que incentiva a traição. Você com tamanha verdade não tem orientado as pessoas, os seus vizinhos, parentes e amigos a respeito do perigo que estão correndo diante dessa tela. Isso que Deus me mostrou, meus queridos, tanto para mim quanto para os meus membros, para a minha família. Temos que ter muito cuidado ao nos deparar diante de uma tela. O que eu estou assistindo estará me fortalecendo para um ser melhor, para servir o meu líder melhor, ou estará me enfraquecendo para desistir de seguir os passos do meu líder? É isso. Tenha cuidado quando você se colocar diante de uma TV e zapeá-la. Tenha cuidado. Eu te oriento, primeiro peça sabedoria, direção a Deus. Eu não acredito que você tem dedicado tempo, recurso para manter na sua casa a Netflix só para continuar assistindo as coisas que Deus abomina. É pecado, pastor, ter a Netflix em casa? Depende do seu propósito, depende do que você está assistindo por meio dela. O que você está vendo está te aproximando de Deus ou afastando você dele? Você não está cocheando entre dois senhores? O que você está se alimentando por meio da tela não tem te conduzido para Baal? Se tem te conduzido para Deus, não é pecado. Mas se tem te conduzido para longe de Deus, é pecado. Desfaça. Desfaça. A outra cena, um senhor sentado e o outro fechava o seu ouvido. O sistema, o meio de telecomunicação corrompido tem feito isso hoje. É a estratégia do inimigo, com as suas contrafações, com os seus enganos, utilizando meios, denominações, utilizando pessoas, utilizando a rede social, através de sua velocidade e proatividade, para vedar os ouvidos dos verdadeiros adoradores de Deus. É necessário você ter cuidado com aquilo que está escutando, que está assistindo. Agora vamos para a última cena. Estou já indo para a reta final. Eu estava agora contemplando um garoto dentro de um estádio, superlotado. O garotinho estava com o uniforme do time que eu estava torcendo. Como que Deus é detalhista. Ele disse: olha, Fernando Barreto, eu não aceito você ficar entre mim e o meu concorrente. Ele pincelou, ele mostrou para mim claramente: olha, você está servindo a dois senhores. Você tem que mudar hoje. Você precisa abandonar esta prática. Você não pode permanecer nesta prática. Afinal de contas, Fernando Barreto, você está estudando para me servir
ou você está estudando para servir o mundo? E ali estava aquele garotinho bem zelado, bem cuidado. E o pai o maltratava, zelava e maltratava, zelava e maltratava. Estádio superlotado. Meus queridos, o Senhor falou para mim o seguinte: o mesmo mundo, ouça, para tudo que você está fazendo agora, escuta o que eu vou lhe dizer. O mesmo mundo que exalta, que eleva, que coloca você no brilho, que coloca você no outdoor da vida, o mesmo mundo que te traz a fama, o mesmo mundo que te elogia, é o mesmo que te humilha, é o mesmo que te humilha, é o mesmo que te joga pelo chão, é o mesmo que te destrói, é o mesmo que te leva a passar noites e mais noites sem dormir, é o mesmo que te leva à decepção. Não compensa, não vale a pena, não prossiga. Permaneça com o seu Deus, siga os passos do Mestre, Ele sim é digno do teu louvor, da tua adoração. Sim, só Ele merece a sua atenção. Abra os olhos, meu filho, abra o seu ouvido, quebrante o teu coração, deixe Deus ser Deus na sua vida. Pare de ficar cocheando entre dois senhores. Hoje é o dia de você decidir. Abandone tudo aquilo que tem te afastado do Senhor e da sua palavra e corra, mas corra desesperadamente para os braços do teu Pai, do teu Deus, do teu Senhor. Interpretando a última cena, eu entendi que o que Deus tinha para a minha vida era muito mais do que um estádio superlotado. O que Deus tinha para a minha vida era muito mais do que ouvir um coro de centenas de pessoas gritando o meu nome. Eu entendi que eu estou nesse mundo não para me exaltar, que eu estou aqui não para cumprir a minha missão, que eu estou aqui não para satisfazer a minha vontade, mas eu estou aqui para exaltar unicamente a Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que Ele me chamou para uma missão. Eu sou um soldado dele, não sou o general dele. Você precisa abandonar o seu pôster de general. Você não pode continuar achando que Deus deve fazer o que você quer e a hora que você quer. Você precisa se submeter a Ele. Que dia? Hoje, agora. Submeta-se à mão poderosa de Deus e verás o que Ele fará nesse mundo por meio da tua vida. Eu entendi que eu precisava deixar de cochear entre dois senhores. A minha atenção deveria estar apenas em um, no digno, o eterno, único que possui imortalidade, único que tem o atributo de criar, único que merece a sua adoração. Aquela última cena me diz o seguinte: você não nasceu para servir o mundo, você nasceu para me servir. Diga amém. Deus pediu para mim te transmitir essa mensagem hoje. Ele está dizendo: você aqui, olha, no distrito de Jaguaquara, na Bahia, no Brasil, onde você estiver no mundo, Ele está dizendo o seguinte: você nasceu para brilhar, não para representar um time, não para representar uma nação, não para representar o mundo. Você nasceu para brilhar, para representar o Deus do universo. Você nasceu para brilhar, para representar Jesus Cristo, o Criador do universo. Você nasceu para brilhar, para representar o seu Criador diante de suas criaturas aqui nesse planeta Terra. Por isso te digo hoje, tome uma decisão, se posicione, e você mais forte, seja homem, seja mulher, seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, seja uma pessoa de compromisso, de responsabilidade, seja um cristão de responsabilidade, se posicione. Você vai esperar acontecer mais o quê? Para tomar uma decisão. Repito, o amanhã ainda não é história. Por que está demorando? Porque continua sendo um crente único dentro da igreja. Porque permanece fora da igreja. Porque continua dando ouvido o que fulano e Bertano estão dizendo a respeito da igreja.
ouça o que eu vou lhe dizer. Dê a sua atenção ao que diz o Senhor. Examinar as Escrituras, porque nela você vai encontrar Jesus Cristo, que é vida, é paz, é salvação. Ele é misericórdia, Ele é caminho. Cristo Jesus, o teu Senhor e o meu Senhor. Nascemos para brilhar por Ele. Nascemos para servir a Ele. Estamos aqui não por acaso, mas com um propósito. Estamos agora em pleno desenvolvimento de uma missão: salvar do pecado e guiar no serviço. E você, desbravador, aventureiro, líder, ancião, você, meu amigo, meu professor, você, meu parente, você, meu pai, minha mãe, você que está me assistindo agora, até quando permanecerás com um pé na igreja e um pé no mundo? Até quando continuarás dando ouvido à voz de homens e rejeitando a voz de Deus? Por quantos anos terás vida para decidir? Porque hoje o Senhor está dizendo, Hebreus 3, hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Credes em Deus, crede em seus profetas. Além de prosperar, encontrarás o caminho seguro que trará a paz. Até quando permanecerás entre dois senhores? Chegou a sua vez. As tuas férias acabaram. Hoje as tuas férias acabaram. Hoje você vai se posicionar. Ou você é de Deus, ou é do diabo. Em certo momento, na história do povo de Israel, Moisés precisou tomar essa decisão. Eu, nesse momento, falo para você que você tem que tomar a mesma decisão que Moisés tomou, que o povo de Israel tomou. A partir de hoje, você serve a Deus ou você serve ao inimigo de Deus. A partir de hoje, você servirá ao seu Criador ou você servirá ao inimigo do nosso Criador. Tome a sua decisão. Tome a sua decisão. A pastor tem falado tudo isso. Nas suas palavras eu entendo que você já conseguiu tudo. Você já está praticamente no céu. Não. Estou com as minhas dificuldades, caindo e levantando, com os olhos voltados para Cristo Jesus, onde os seus olhos devem permanecer fixados em Cristo Jesus. Eu e você precisamos praticar o que o apóstolo Paulo disse. Eu convido você a pegar a sua Bíblia agora, Palavra de Deus em evidência. Vai para Filipenses. Filipenses. Palavra de Deus em evidência. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Acompanhe na sua Bíblia. Palavra de Deus em evidência. Livro de Filipenses, capítulo 3, verso 12 em diante. O apóstolo São Paulo, maior apóstolo da história. Está escrito: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por quem? Por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançarei para as que diante de mim estão. O verso 14, acompanhe na sua Bíblia. Verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, o verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Alcançamos. O apóstolo São Paulo, ele sentiu que estava chegando a hora de partir. Percebeu que os seus dias estavam contados e ele disse: amados, eu falo para você, morador de Jaguaquara, você morador de Tiruçu, Baixão de Piúna, de Iaçu,
Você morador de São Paulo, não importa onde você mora, o apóstolo Paulo disse: prossigo para o alvo. Eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma pátria me esperando, eu tenho um propósito, eu sei onde quero chegar, eu sei quem está do meu lado e quem é capaz de me conduzir até lá. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo porque Ele me dará a vitória. Eu não tenho obtido ainda a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo avante, porque eu sei que lá em Cristo Jesus alcançarei a perfeição, pois Ele é a perfeição. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você precisa ir para Ele. E você que já tomou a sua decisão, disse Paulo, permaneça naquilo que você aprendeu, permaneça ancorado, vivendo o que está escrito na palavra do Senhor. Chegou a sua vez de tomar uma decisão. Quero concluir. Eu gostaria de, no final dessa programação, fazer uma oração especial por você. Uma oração especial por sua entrega, por sua família. Você também colocará a pessoa da sua família, do seu rol de amigos, que ainda não tomou uma decisão, não se entregou a Jesus. Já chega. Não há mais tempo para continuarmos cogitando entre dois senhores: onde eu vou? Qual é a igreja verdadeira? Quem é que tem razão? Quem está falando a verdade? Hoje você entendeu que a palavra de Deus, ela é a base. Cristo é a verdade. Jesus Cristo, Ele tem um aprisco. Jesus, Ele tem um porto seguro. Ele tem uma igreja. Prossiga para o alvo. O seu alvo deve ser Cristo Jesus. Deixe de cogitar entre dois senhores. Se entregue unicamente a Ele. Adore a Ele. Dedique a sua vida para Ele. Está disposto a fazer isso agora? Você está disposto? Você está disposta também? Você vai tomar essa decisão hoje. Você vai tomar essa decisão agora. Eu vou fazer uma oração. No término dessa programação, eu vou fazer uma oração por você. Louvado seja Deus por tua coragem. Louvado seja Deus, porque você rompeu com o silêncio. Porque você não quis nem saber o que iria dizer o teu parente, o teu amigo. Louvado seja Deus, porque você, nessa manhã, decidiu pela palavra, decidiu pelo Espírito Santo, decidiu por Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque você decidiu não brilhar para o mundo te aplaudir, não brilhar para que as pessoas possam te elogiar. Você decidiu brilhar por Jesus e para Jesus. Nós vamos ouvir um louvor especial, a Vânia irá cantar. E você vai levantar aí onde você estiver, em atitude de reverência, se colocará à disposição de Deus, entregando a Ele a tua decisão, no nome de Jesus. Um feliz sábado a todos e que vocês sintam abraçados pelo calor do Espírito Santo. Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão.
Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas dos meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dar-me teu perdão. Leva a minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me Amém. Que o nosso Deus seja louvado. Hoje, o Senhor nos encontrou. Deus te encontrou nessa manhã. Quem é o seu líder? Agora fica fácil. Porque o manual, a palavra de Deus, por meio de uma experiência pessoal que tive, te apresentou quem é o seu líder. É Jesus Cristo. Parabéns por sua coragem, por sua atitude e decisão. Eu quero nesse momento fazer uma oração. Quero te dizer que agora você precisa colocar as consequências à disposição de Deus. E Ele cuidará de tudo. Cuidará de tudo, eu tenho certeza. Foi assim comigo. Foi assim com milhões de pessoas que o seguem. E assim será com você também.
Por favor, feche os seus olhos e vamos orar. Digno és tu, ó Deus. Em o nome de Jesus te agradecemos porque deixou os céus para nos encontrar nessa terra. Muito obrigado, ó Pai, por tua iniciativa em nos alcançar e salvar. Obrigado, Senhor, por tua atenção especial, pelos mínimos detalhes com que o Senhor lida com cada um de nós. Por várias formas tem se revelado para os teus filhos aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, por tua paz que preenche o nosso coração em meio a tantos conflitos. Obrigado, nosso Deus, por nos chamar com um propósito. Sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde iremos. Nós sabemos, ó Deus, qual é o chamado que tem para cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque nesse momento a tua palavra falou mais forte ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, porque por meio dos teus anjos tem protegido os teus filhos em meio a esta batalha espiritual que estamos vivendo. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua igreja permanece e continuará remando rumo ao porto seguro. Te agradecemos por despertar a nossa atenção e nos ajudar a abandonar os senhores desta vida e dedicar a nossa adoração unicamente a Ti. Muito obrigado, Pai eterno. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos e queremos continuar na tua presença. Por favor, nos abençoe. Que a tua mão poderosa permaneça sobre os teus filhos e que todos que creram, atenderam este apelo, que eles possam agora colocar à tua disposição os seus fardos, que sejam curados, restaurados, limpos e libertos pelo poder da tua palavra. Que todos sejam abraçados por ti e que o Senhor nos dê a força para permanecer diante de tamanha decisão que tomamos neste momento. A tua bênção, tua presença sobre o teu povo e com o teu povo é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.